quiser. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Lagar, irmãos e irmãs. Queremos agradecer a Deus por mais esse momento que Ele nos concede iniciarmos mais um programa Fazer o Bem Faz Bem. E em nome de Jesus, estamos iniciando com muita alegria. Meu nome é Davi, faço parte ali da Igreja Anglicana Comunhão, certo? Fica ali na Almeida Barreto. Quero desde já mandar um abraço para todos os irmãos e irmãs ali da igreja, né? Todos que estão sintonizando agora, você também pode estar nos assistindo pelo dr.davigp, arroba dr.davigp no Instagram, tá certo? No Instagram. Vamos ler a palavra de Deus, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha aí universal que se faz nesse período, né, de combate, de conscientização com relação ao suicídio. E hoje vamos trazer uma palavra, né, uma mensagem voltado para esse tema, né? Vamos estar conversando um pouco sobre os conflitos, né, que assolam, né, muitas vezes a mente da pessoa que está ali sendo tentada ao suicídio, né? Vamos ver algumas causas, né, alguns sintomas desse problema, né, à luz da Bíblia, né? O que é que a Bíblia nos diz com relação a essa questão, né? Vamos também passear um pouco, né, pelo pensamento filosófico ali de Cioran, né, filósofo romeno, que ele passou toda a sua vida, né, combatendo, né, ou lidando com essa questão na sua própria vida, né? Sua filosofia, na verdade, é uma filosofia de sua própria vida e sua luta com o suicídio, né? Com a ideia do suicídio. Por isso vamos iniciar lendo a palavra de Deus com alguns versículos, né? Alguns versículos que nos encorajam, né? Que vão nos trazer aí uma palavra positiva com relação nessa questão. Então, talvez você já pensou, ou em algum momento talvez esteja até pensando neste tema, né? Ou tem alguém na sua família que já sofreu, né, essa tentação, né? Podemos falar assim, esse problema. E queremos que você nessa noite encontre paz em Cristo, né? Então, no Salmo 34, versículo 18, né? Ele vai dizer, a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? E salva os contritos de espírito. Mateus 11, 28 a 30, a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Jesus falando. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Glória a Deus por isso. Jesus nos garante nessa leveza, embora muitas vezes as religiões, inclusive na religião protestante mesmo, né, as pessoas tentam colocar julgos, né, jugo pesado nas pessoas, mas Jesus não, né? Jesus afirma isso: meu jugo é suave, né? Meu fardo é leve. Salmos 55, 22, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então veja quantas palavras, né, trazem conforto ao nosso coração, né? Muitas vezes passamos por situações extremas que nos perturbam, né? E que nos fazem aí muitas vezes até pensar em desistir de tudo. Mas a palavra de Deus vai estar sempre perto de nós, vai estar sempre ao nosso alcance, nos dizendo, né,
estou contigo, né? Como em Romanos 8, 38 a 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então veja que o amor de Deus, ele está sempre presente, né? Independente de nós e apesar de nós, apesar do passado, apesar muitas vezes do nosso presente ou até do nosso futuro que ainda não veio, né? A gente costuma muito a sofrer, perdão, por coisas ainda que não aconteceram, né? Formatamos inúmeras possibilidades na nossa mente, né? Conflitante muitas vezes, mas não, a Bíblia diz: aquietai-vos um pouco, reflete um pouco, né? Jeremias 29:11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que o Senhor, pois, aplique esses versículos iniciais. Aí passeamos por vários livros da Bíblia, né? Então não é algo assim de apenas um autor, né? Não é algo assim que foi escrito apenas uma vez isolado na Bíblia, mas em toda a Bíblia nós percebemos a preocupação, o cuidado e o carinho de Deus com suas criaturas, conosco. Deus sabe dos nossos conflitos, Ele nos fez e dele somos, né? Então Ele conhece o nosso interior, Ele conhece mais do que nós mesmos podemos nos conhecer, né? Ele sabe todas as nossas dificuldades, né? Ele conhece, inclusive porque o próprio Jesus esteve neste mundo, né? Você percebe ali o maior conflito interno, né, que Jesus passou, foi ali no momento do Getsêmani, né? E ali ele realmente, como se diz no popular, chutou o pau da barraca, né? Ele se abriu totalmente para Deus e disse: Deus, eu não aguento mais, e se for possível, passa de mim tudo isso, né? Se for possível, arruma outro jeito aí, né? Ali Jesus, de certa forma, sofreu ali tudo aquilo que estava por vir, né, sobre ele. Então ele antevém ali, tudo ali pesa, e para, mesmo ele sendo, né, Deus, como ser humano, né, aquela oração que ele fez, né, a busca pelos amigos, pelos discípulos ali para orar, embora os discípulos estivessem exaustos, não puderam acompanhar Jesus, ele esteve no momento da mais pura aflição, né, interna, interior, né? Em uma parte das escrituras, em um dos evangelhos, diz que ele chegou a suar sangue, né? Então veja só quanta tensão Jesus passou naquele momento de vazio existencial, né? Em um momento ou outro passamos por tudo isso, né? Mas vamos ouvir uma canção neste momento e vamos nos preparar para o que vamos conversar hoje, né? De certa forma, um tema delicado, né? Um tema forte, mas o Senhor é conosco, né? E não há nada que possa ser maior do que o nosso Deus e o seu amor para conosco. Vamos orar e em seguida estaremos ouvindo uma canção. Querido Deus e soberano Pai, te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor e a Tua palavra venha atingir, ó Deus, aqueles que necessitam nesta hora. Necessitam, ó Deus, deste momento a sós contigo. Senhor, não sabemos aonde estamos chegando nessa hora, mas queremos que o Senhor alcance cada coração, cada mente, ó Deus, esteja trazendo desde já paz, consolo, refrigério, Senhor. Refrigério para a alma abatida, refrigério para a alma
depressiva, Senhor, refrigério para a alma que está, ó Deus, à beira do vazio. Que o Senhor, pois, tenha misericórdia e conceda a graça e o consolo. Se conosco nesta noite, nos ilumina e guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, adoremos ao Senhor, né? Em meio muitas vezes ao desespero, ao pranto, né? Nada melhor do que buscar a Deus. Então, dando sequência ao nosso tema de hoje, né? Encontrando Deus, né? Em meio ao desespero, encontrando a graça de Deus. O suicídio, gente, é um tema muito delicado, né? E profundamente complexo, né? Especialmente dentro da perspectiva cristã, que valoriza a vida como um dom precioso de Deus. A dor emocional que leva uma pessoa a considerar essa decisão é imensa e muitas vezes invisível para os outros. Diante disso, é essencial tratar as causas, os sintomas
e os cuidados com o mesmo amor e compaixão que Cristo demonstrou em seu ministério, né? Então, é um tema muito profundo, né? Já observamos isso, muito delicado, e muitas vezes existe, né, aquele preconceito no meio cristão, né? As pessoas parecem que querem viver numa fantasia de que, por ser cristão, né, agora é uma super pessoa, né? Agora é um super ser humano, né? Porque está ali adorando, louvando a Deus, seguindo o caminho do Senhor, né? Aí muitas vezes os mais fortes, né, na fé se acham ali os super poderosos, né? Os super poderosos. Existem muitos super poderosos, super crentes, né, no meio cristão, mas muitas vezes é só a capa, né? Muitas vezes a pessoa continua ali com os mesmos dilemas, né? Os mesmos problemas de quando não era, né, não tinha uma vida com Deus. E isso é natural até, né? Porque somos humanos, né? O fato de uma pessoa se converter, digamos assim, não quer dizer que ela vá estar isenta de um pensamento, de um conflito, né? De um momento na vida, né? E aí é onde, né, realmente devemos ter o coração voltado para Deus, né? Então, muitas vezes precisamos entender as causas e os sintomas que levam alguém, né, ao suicídio. Por exemplo, entre elas, as mais comuns são a depressão, né? Gera um pensamento suicida, é inevitável isso, dependendo do grau da depressão, né? O isolamento social, a pessoa começa a se isolar, a sair dos meios de convivência ali da família, dos amigos, né? Traumas não resolvidos. Os traumas, gente, eles são necessários, né? A gente não tem como nós vivermos sem traumas, sem termos tido algum trauma na vida, né? Mas esses traumas, eles devem ser entendidos nesse sentido, né? Positivamente. E devem ser alcançados, né? Tratados com uma visão positiva sobre eles, né? Então, muitas vezes, quando isso não se resolve, né, isso gera, né, consequências futuras. Então, esses fatores podem gerar um abismo interior que parece impossível de ser superado, né? O sentimento de desesperança, por exemplo. Puxa, né? Que sentimento... para quem não vive isso, né, a gente parece que é algo assim de pessoas fracas, né? Algo assim que está longe de nós, mas nós nunca saberemos, né, o nosso limite. Nós não sabemos qual é o nosso limite de suportar algo, né, no mundo, de suportarmos determinadas circunstâncias, né? Aí você vai, sei lá, né, uma certa vez um aluno meu na universidade, ele era já psicólogo, né? Já havia tido a formação, mas estava ali em um curso de extensão comigo, e ele dizia o seguinte, que tinha uma pessoa que era uma mulher, né, que se consultava com ele, ela tinha esse desejo, né, ela era afastada da família, tinha um relacionamento complicado, né, estava num relacionamento complicado, não tinha filhos, e cuidava apenas de uns gatos, né, uns gatinhos que ela tinha. E ela chegou uma vez no consultório dele e disse que para ele queria tirar a vida naquele dia, né? E aí ele chamou a atenção dela com relação aos gatos, né? Que ela tanto amava. Quem iria cuidar dos gatinhos dela, né? Interessante. E aí houve essa virada de chave por conta disso, né? Então aquela mulher entendeu que havia um sentido, de certa forma, para a vida dela, nem que fosse, né, nem cuidar dos gatos, né, dela. E talvez canalizou aquele amor, né, que ela tinha com aqueles animais, com os bichinhos, né, e fez com que ela repensasse aquela atitude, né. Aí você pode entender isso como algo banal, né, para você, mas para o outro não é. Para quem realmente está passando, né,
É preciso encontrar o valor em algo, né? É preciso entender o que a pessoa valoriza, o que nós valorizamos. Nem sempre o que eu valorizo é o que você valoriza, né? E nem sempre o que eu deprecio é o que você deprecia. Então, entender tudo isso, entender como funcionamos em termos de valores positivos e negativos, né? Então, esses fatores podem gerar um abismo interior que parece impossível, muitas vezes, de ser superado. Sintomas como tristeza persistente, perda de interesse em atividades diárias, sentimentos de culpa e inutilidade, né? Eu não sirvo para nada, né? Eu não me encaixo em nada nesse mundo, né? E nem com ninguém, né? Esses sentimentos, esses pensamentos permeiam, né? a mente. Então, as mudanças nos hábitos alimentares, por exemplo, de sono, ou mesmo a menção direta ao suicídio são sinais que merecem atenção imediata, né? Então deve-se ter, né, a consciência de certa forma, intervir quando esses sinais estão surgindo, né? No entanto, devemos lembrar que esses sentimentos não definem o valor da vida, tá? São sentimentos que não definem o valor. Em momentos de desespero, a visão pode ficar distorcida, né? Fazendo parecer que não há saída. Então a pessoa, de certa forma, fica cega para a vida, né? A pessoa que tem pensamento suicida, né, já por esses históricos aí, né, por essas situações diversas, ele começa a cegar para a vida. Não vê saída em lugar nenhum, né? Mas aí é onde tem uma grande questão, né? Que a fé cristã nos lembra que Deus é a nossa esperança em tempos de crise, né? Veja que o discurso cristão, ele é um discurso poderoso nesse sentido, né? Como o Salmo 34, versículo 18 nos ensina: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, né? Foi para estes que Jesus veio, para os confusos, para os sem norte, né? Para nós que estávamos perdidos, né, em nossas desilusões. Então, é para nós que esse discurso ele se direciona, né? O discurso da Bíblia. Então, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente, né? Oferecendo consolo e um caminho para a cura. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como é que é isso? Como é que Deus, que eu não vejo e tal, pode, né, me levar à cura? Tem um filósofo, Pseudo Dionísio, né, não se sabe bem o nome dele, ele se identificava como Pseudo Dionísio, com esse nome. Ele dizia uma coisa interessante, que a gente deve dizer tudo o que Deus não é, né? Deus não é isso, não é aquilo, ou seja, tudo que dizemos que Deus é, começamos a negar, né? Então Deus não é físico, Deus não é espiritual, Deus não é eterno, Deus não é passageiro. Quando se esgotam as palavras de tudo que Deus não é, no mundo e no universo, o que é que resta? Apenas o nosso silêncio. Aí Dionísio vai dizer: olha aí, você vai encontrar Deus no silêncio. Quando não houver mais palavras, haverem mais palavras, nada a ser dito, né? Quando todo pensamento cessar, todo conhecimento cessa, quando nos calamos, é no momento de silêncio, né, que encontramos Deus, para Pseudo Dionísio, né? Então vamos ter um momento agora de pausa e em seguida retornaremos, né, com mais sobre esse tema, em nome de Jesus. Vamos ter um momento e daqui a pouquinho voltaremos também, vamos citar aí o filósofo do suicídio, né, que é o Cioran. Como o Cioran conviveu com o suicídio, com esse drama durante toda a sua vida, né? Foi um homem que escreveu, né, esse tema. Ele viveu isso, escreveu sobre isso durante toda a sua vida, né? Então, na sequência, e como a palavra de Deus vai nos levar a um estado de graça diante de Deus e diante dessas situações, tá bom? Deus nos abençoe. Em seguida voltaremos em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus, estamos de volta e hoje com o tema sobre acerca do suicídio, né? Estamos no Setembro Amarelo e aí estaremos trazendo mensagens, né, que reportam esse tema em combate, né, a esse mal, né, que assola tanta gente no mundo, né? A gente de repente pensa que não, mas muitas pessoas, né, durante a sua vida, né, e no mundo hoje estão passando por esse problema, essa dificuldade, né? Essa semana vimos aí nas redes sociais e nos noticiários, né, acerca do Bon Jovi, né, aquele cantor lá que ia passando e viu uma jovem ali, uma senhora a ponto ali, né, do lado externo da ponte, né, a ponto talvez de ter um momento de partida ali, né? E ali ele ficou, foi tido, né, como um herói nessa semana por conta da sua atitude de chegar, né, e conseguir resgatar aquela pessoa, né, aquela mulher daquela situação, né? Então veja que é um ato heróico, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas aí veja como isso está presente no mundo, né? Então perceba que nesse momento a gente consegue ver nos noticiários ainda, né, atitudes dessa forma, né? Claro que existem patologias que realmente serão de certa forma irreversíveis, né, na vida do ser humano, mas em sua maioria, né, é possível, né, a pessoa reverter esse pensamento, né? Então a mente humana, ela possui um poder muito forte, né? Deus nos fez, é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Vimos as causas, os sintomas, né? Alguns sintomas assim muito subjetivamente, né? Muito rapidamente sobre essa questão, mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que é que a Bíblia diz acerca dessa questão, né? Primeira coisa é entendermos que a Bíblia valoriza a vida, né? Veja que Jesus diz: eu sou a vida, né? Eu sou, né, Zoe, né, a vida. Mas não é simplesmente o ato de respirar, o anima, né, de andar, de se mover, mas é a própria vida em si que Jesus se reporta. Então a vida segundo a Bíblia, ela é um presente inestimável de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, né? Lá em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz isso. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? Macho e fêmea os criou. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Que imagem é essa? O poder de pensar, de raciocinar, né? Algo que não foi dito com relação aos animais, né? Então Deus nos deu um intelecto, né? A gente já viu aqui algumas vezes, eu já comentei, né, que Jesus Cristo é o próprio Logos de Deus, é o próprio intelecto de Deus, né? A razão divina, né, que se fez carne e habitou entre nós. Então aquilo que nos torna mais semelhantes a Deus é a racionalidade. Deus não é uma existência como nós existimos. Ele criou tudo isso, toda essa existência. Então ele não pode estar envolvido, né, dessa existência, que é o que Kant fala lá, né? Se nós formos o efeito de causa em efeito no mundo, vamos chegar a uma causa material do mundo, né? Mas há um salto que nós devemos entender com relação àquilo que é pré-mundo, pré-universo, né? Anterior a tudo isso, que é o próprio Deus, né? Se é que podemos pensar assim também, uma vez que Deus é eterno, seus pensamentos são eternos, logo Deus sempre pensa fazendo, Deus pensa agindo, podemos sim, o universo, ser coexistente com relação ao próprio Deus, né? Então não há um momento na eternidade em que Deus fez as coisas. Esse momento é no tempo nosso, cronológico nosso, mas em termos de mente de Deus e existência de Deus, não há um ponto A, um ponto B, uma hora, um dia em que as coisas aconteceram. Tudo acontece ao mesmo tempo para Deus. Passado, presente e futuro é a mesma coisa diante de um ser como Deus, né? Mas aí
Passaríamos a noite toda aqui falando só acerca do ser de Deus. Mas voltando aqui, então o valor da vida é exaltado nas Escrituras, né? Cada ser humano é amado por Deus, independentemente das circunstâncias que enfrenta. Quando olhamos para Cristo, vemos alguém que não ignorou a dor, mas a abraçou para oferecer salvação e vida abundante, né? Vemos isso lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então tudo Deus fez para nós seres humanos, criações suas, filhos seus, né? E tudo isso está envolvido com a vida. A natureza existe para quem? Qual é a finalidade? Voltando lá para Kant, também eu cito muito Kant, claro, eu não posso deixar de citá-lo. Ele põe lá que a natureza tem uma finalidade, e é o ser humano, né? E qual é a finalidade do ser humano? Ele vai dizer, é Deus, não tem outra alternativa, né? Então a natureza existe para nós. O mundo, o universo existe para nós. Sem uma consciência humana que identifique o universo, ele não seria nada, né? Apenas algo no nada, digamos assim, né? E ainda resta saber o que é o nada, né? O conceito de nada. Mas vamos em frente. Então o apóstolo Paulo, em momentos de aflição, declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá em Filipenses 1, 21. Esta afirmação não é uma glorificação da morte, né, como pensam alguns, mas uma ênfase na plenitude de vida que encontramos em Cristo. Veja que no discurso, na frase, na oração, tem isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então há uma dicotomia aí entre vida e morte, mas posto aí no centro Jesus Cristo, né? Então a ênfase é na plenitude de vida que encontramos em Cristo, né? Então Cristo é essa vida que temos aqui e para além daqui também, né? Então ele garante vida plena sempre. O que, quem ou quem na história pôde dizer isso, né? Essa é a intenção de toda a filosofia de Hegel, por exemplo, né? Então ele diz que na mente de Cristo, né, Cristo se entendeu, quando Cristo se entende como a verdade e a vida, então toda a filosofia acabou, né? Foi o último grande sistema filosófico, foi o de Hegel. E ele diz, tudo termina quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a razão se encontra em Jesus Cristo ali, de forma universal, e ele declara que é a verdade, a filosofia sempre buscou a verdade, o ser humano sempre busca a verdade, mas o próprio intelecto de Cristo se diz a verdade, né? Então é como se a razão se satisfizesse com ela mesma em Cristo, percebe? E ele teve essa autoridade de dizer, para além da verdade, eu sou a vida, eu também sou o caminho, né? Então Cristo nos oferece força e esperança para enfrentar os desafios, porque ele é a vida. E outra coisa, ele tem poder sobre a morte, né? Ele desceu, né, e tomou as chaves, né, digamos assim, né, de forma, alguns pensam de forma alegórica, outros pensam de forma literal, mas Cristo venceu a morte também ao ressuscitar no terceiro dia. Então ele tem ali o domínio da vida e da morte, né? Então, que tratamentos podemos, né, buscar com relação a essa questão? Que cuidados devemos ter? Então, buscar ajuda, gente, é um ato de coragem, né? E isso pode significar tanto apoio espiritual quanto profissional, né? Pastores têm suas limitações, né, quando não têm o conhecimento científico, né? Padres também são limitados, né? Eles vão ali pelo que leem, pelo que veem aqui, acolá, e pela experiência de estar ali falando sempre com pessoas, mas isso não garante um profissionalismo na hora de tratar a questão. Então é interessante ter o lado espiritual e o lado profissional também cuidando, né? A oração, o estudo das Escrituras e o acompanhamento pastoral são fundamentais, mas também o auxílio de profissionais da saúde mental. Então a busca pelo profissional, pela ciência, né? Ciência e fé andam juntas, gente, né?
quiseram separar na história, mas isso nunca aconteceu, né? Albert Einstein, ele dizia, olha, vão se perder, a humanidade vai se perder a partir do momento que começou a dividir as matérias, né? Dividir geografia com história, com filosofia, sair dividindo tudo. Acho que isso vai causar uma confusão lá na frente. Vamos nos tornar cães mandados apenas. Vamos estudar só matemática e física e vamos esquecer do ser humano, né? Das ações, da ética. E é o que aconteceu durante a história. E hoje está havendo um retorno para a unificação, né, desses conhecimentos. Conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, matemático, né? Então, a terapia e, em alguns casos, a medicação podem ser meios que Deus usa também para restaurar a saúde emocional, né? A ciência está aí porque Deus deu inteligência ao homem, né? Ao ser humano. Porque alguns seres humanos são ousados em tentar buscar soluções, né? Então, não devemos desprezar o conhecimento que parte daquilo que Deus ofereceu ao homem, que foi a sua própria semelhança, né? Esse poder que Deus nos deu de pensar, de buscar conhecimento, de ir atrás das nossas soluções. Então, assim como cuidamos de nosso corpo, precisamos cuidar também da nossa mente, né? Não é pecado pedir ajuda, né? Muitos cristãos têm enfrentado esse problema e não tem pedido ajuda, não sabe a quem chegar, né? A quem buscar, onde buscar, em meio a... Estamos num momento assim de muita tecnologia, muita informação, muito conhecimento, né? Milhares de pessoas nas redes sociais, né? Que se dizem ali seguidores daquela pessoa, mas a pessoa se sente só, muitas vezes, né? Se sente sozinha porque não há relacionamento, né? Uma coisa é você ver, é escacaviar a vida das pessoas, né, nas redes. Outra coisa é conhecer as pessoas. Outra coisa é sentar para tomar um café, né? Então, não é pecado pedir ajuda. O próprio Jesus no Getsemane, como nós já citamos, né, buscou o apoio dos seus discípulos e orou intensamente a Deus em um momento de extrema angústia, né? O suicídio não é uma solução, mas um grito de socorro que pode ser respondido com compaixão, acompanhamento e treinamento adequado, né? Então, com certeza, existe solução, né? Pode ser que não seja a solução que nós esperamos, né? Porque muitas vezes não vemos a solução nenhuma, né? Em meio a determinado quadro, né, que possamos estar passando. Então, eu vou comentar um pouco agora sobre o Cioran, né? Émile Cioran, um filósofo romeno que passou toda a sua vida escrevendo sobre o suicídio. E olha que coisa interessante, né? O filósofo romeno, em suas reflexões pessimistas, muitas vezes mencionou o suicídio como uma possibilidade sempre à mão, né? Olha só, ele sempre observou essa possibilidade na vida dele, né? Uma saída para o sofrimento, né? Aquela coisa. Jesus disse, no mundo tereis aflição, e o mundo jaz no maligno, né? Isso, o próprio Jesus já nos liberta dessa questão de que não devemos sofrer, né? Muitas vezes uma mãe ou um pai, ele se preocupa com o filho, mas não é porque ama o filho, é porque não quer sofrer se acontecer alguma coisa com o filho. Coisa interessante, né? Então temos aquele cuidado, mas é um cuidado muitas vezes egoísta, porque nós não queremos sofrer e não queremos demonstrar a nossa fraqueza diante da sociedade, porque não podemos cuidar bem de nosso filho se acontecer alguma coisa com ele, né? Então muitas vezes nossos sentimentos, eles são ambíguos, né? Eles são duais, duplos, né? Nós somos cheios de duplos sentidos, né? Somos cheios de duas caras, ou três, ou quatro máscaras, né? Somos seres de máscaras profundas em nossa vida, né? Então, se pararmos para pensar, né, agimos mais por egoísmo, por interesse, né, do que verdadeiramente por amor, por compaixão. Mas existe, né? Não quero dizer que não existe, sim.
Mas a nossa tendência, e justamente por conta do pecado em nós, é buscarmos, né, é sermos negativistas, né? Então o filósofo romano pensava dessa forma, que o suicídio poderia ser uma saída para o sofrimento, né? Para ele a vida era marcada por absurdos e o sofrimento era constante, né? Arthur Schopenhauer também já dizia isso, a vida é dor e sofrimento, né? Contudo, mesmo Cioran, em seus momentos mais sombrios, via o suicídio como algo que nunca realizou, né? Porque a vida, mesmo em sua dor, mantinha algo indefinível que o fazia continuar, né? A mesma coisa lá de parecido com Wittgenstein, né? Quer dizer que Deus é um indizível, né? Então, o que é que acontece com Cioran? Os leitores de Cioran, né? Os leitores mais, né? Eles ficam perplexos porque Cioran conviveu toda a sua vida com a ideia do suicídio e nunca se suicidou, né? Ele morreu com 84 anos. Né? Então a vida dele foi uma vida, sim, atormentada pela ideia, né? Mas de certa forma era um paradoxo, né, que se coloca, porque a própria ideia fazia com que ele resistisse ao suicídio, né? Então em um dado momento ele entende o suicídio como uma covardia, né? É um golpe contra a espécie humana. Está todo mundo aí sofrendo, gente, né? Está todo mundo com dificuldades na vida, né? Todo mundo perde pessoas, perde parentes, né? Mas eu querer sair disso, eu querer sair da história humana de forma espontânea, né? Isso é cuspir na humanidade, né? Para Cioran. Então ele vai dizer, é mais corajoso permanecer no sofrimento. É mais corajoso ser solidário com o sofrimento da humanidade. Precisamos caminhar até o fim, né? Então, para Cioran é isso, né? Em um de seus escritos, ele afirmou que a ideia do suicídio é uma consolação poderosa, ajuda a suportar muitas noites mais, né? Ou seja, o poder que você tem de que a qualquer momento você pode acabar com tudo, né? É isso que pode justamente alimentar a ideia de continuar vivo, né? É o poder que você tem de repente entender que a qualquer momento, se realmente o limite chegar no vermelho, né, você pode se livrar, né? Mas esse mesmo pensamento ele entendia, se livrar disso é cuspir na humanidade, né? É se acovardar. Então a coragem é de manter a ideia, mas não praticá-la, né? Então esse paradoxo aponta para uma verdade que a fé cristã transforma, né? Que a esperança que encontramos em Deus não é apenas uma ideia distante, mas uma realidade presente. Para o cristão, o consolo não está em uma saída definitiva, mas em saber que o Criador do universo nos sustenta, mesmo nos nossos piores momentos. Então veja qual é a ideia maior. A ideia de cultivar um possível suicídio ou a ideia de ter o Deus do universo ao seu lado, que promete uma eternidade com ele, né? Então perceba que, inevitavelmente, o discurso da ideia de um Deus, né, ele garante para além da miserável ideia de partir, né? E se você pensar que a ideia de partir pode te distanciar desse Deus, né, veja que é um conflito ainda maior, né? Então, quando a mensagem cristã ela chega, bate na nossa porta, então começamos a perceber que há alguém que disse que era a vida, a verdade, o caminho, alguém que disse que cuidará de nós apesar dos problemas, né? Eis que estarei contigo todos os séculos, apesar das aflições do mundo, né? Então são essas palavras de esperança que ali nos alimentam, né? Que nós tanto aguardamos, né, na alma. É verdade que pessoas também se safam, né, do suicídio por meios
por outros meios que não sejam cristãos? Claro, né? É possível sim. Mas por que isso? Porque no mundo a ideia de Deus e do Espírito Santo permeia tudo aquilo que ainda é positivo no mundo, né? Então perceba que se o mundo perder a ideia de Deus, se o mundo perder a noção de que existe o Espírito Santo, que devemos ser boas pessoas, que devemos valorizar a vida, tire isso do mundo e o mundo se tornará insuportável, se tornará um caos absoluto, né? Então, casos pontuais, sem a ideia do cristianismo, de Deus, é possível sim. Mas isso por quê? Porque Deus já plantou em nós, né, essa condição, esse princípio, né, de que a vida é superior acima de qualquer coisa. Então toda raça, toda tribo, toda língua, todo ser no mundo, ele tem essa ideia de que a vida deve ser valorizada, é algo da espécie, né, que é o que o Senhor cita lá, né? Então não posso ser contra a espécie, né? E Kant coloca isso no imperativo categórico, né? Age de tal forma que a máxima das tuas ações deva valer como uma regra universal. Quando você coloca qualquer comportamento dentro dessa máxima do imperativo categórico, você vai encontrar o seguinte: será que o suicídio se encaixa aí? Qualquer pessoa pode fazer em qualquer tempo, de qualquer idade, como uma lei. Isso deve ser imposto como uma lei, né? Então, se esse comportamento for possível ser imposto como lei para crianças, velhos, adultos, em qualquer situação na história humana, então ela é uma coisa correta. Então, se você coloca o suicídio dentro do imperativo categórico de Immanuel Kant, você logo vai descartar. Por quê? Porque aí, se isso for posto como lei para a humanidade seria extinta, né? Então é muito simples de saber, por meio dessa fórmula kantiana, o que é certo ou o que é errado, né? Então é um princípio que tanto na filosofia como no cristianismo, né, é um princípio, é uma condição equivocada, a condição de suicídio, certo? Então, para concluirmos, se você ou alguém que conhece está enfrentando pensamentos suicidas, saiba que há esperança, tá? A vida, mesmo em meio à dor, tem valor. Deus nos chama para a vida e promete estar conosco em todas as dificuldades, né? Isaías 41:10. Procurar ajuda espiritual e profissional é o primeiro passo para encontrar cura e renovar as esperanças. Lembre-se de que você não está sozinho nem sozinha. Como comunidade cristã, somos chamados a caminhar juntos, a oferecer amor, apoio, encorajamento, empoderamento, né? Lembrando que em Cristo sempre há um novo começo, sempre haverá uma chance, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos abertos aqui no Instagram. Você pode procurar também, @Comunhão Campina, nossa igreja, nosso pastor, né? Temos também lá pessoas profissionais da área, né, que podem te ajudar nisso também. Enfim, procura alguém, caso você esteja sofrendo com isso, procura ler a Bíblia, né? Procure não se isolar, né? Conversa com familiares e Deus vai com certeza te abençoar. Quero orar por sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero me dirigir nesse instante, ó Deus, aquelas pessoas que se encontram em um momento como este, né, em dificuldade, sem saber a direção, sem saber mais para onde ir e que pensam até em tirar a sua própria vida. Senhor, Tu és a vida, Jesus. Por isso intervém com poder e graça, levando, ó Deus, fé ao coração, esperança, que só Tu, ó Deus, de forma sobrenatural pode oferecer, Senhor. Somos miseráveis, somos pobres, somos cegos, somos nus, como diz a Tua palavra, Senhor. Mas nada impede, meu Pai, de que Tu possa operar nesses seres que nós somos, porque Tu nos conheces. Tu não somente nos criou como coisas, mas Tu nos deu a Tua própria, o Teu próprio, Senhor, sentimento, a Tua própria semelhança em nós. Por isso, Deus, o pouco de Ti que há em nós,
nós queremos que isso tu amplifique por meio, ó Deus, da tua palavra e da tua poderosa graça. Muito obrigado, porque podemos sentir a tua graça. É possível sentir a tua mão em nossa vida. Em nome de Jesus queremos te louvar, já gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus, pois, abençoe. Você que esteve conosco também no Instagram, muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas, tá? Que o Senhor esteja com todos vocês. Amém, irmã Melânia. Amém, mas vai ficar gravado, aí a irmã pode, né, visitar depois no Instagram. Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Amém.